legais, como vocês estão? I'm Teacher Paula Fabrícia, sua professora de inglês aqui no Minha Escola na TV. E a sala de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 6º ano. Você aí da Escola Kaique, Borges Machado, João Orlando e outras mais da nossa cidade de Parnaíba e Redondeza. Vamos lá à nossa aula do dia. Mas vamos relembrar um pouquinho o que estudamos na aula passada. Trabalhamos aquelas palavras que dão a ideia de posse, tá certo? Meu dicionário, minha caneta. Como é que eu falaria essas palavrinhas em inglês? Então, trabalhamos um texto do nosso capítulo 2 e vamos relembrar um pouquinho cada palavrinha dessa, tá certo? Os possessive adjectives, eles dão essa relação de posse entre o possuidor e a coisa em si, que é possuída. Então, por exemplo, vamos olhar aqui o Johnny. O Johnny é ele. Como é que eu falaria a mochila escolar dele em inglês? Eu vou usar his school bag. Rosemita seria eu, lá no texto, tá, pessoal? No contexto do texto. Rosemita é eu. Como é que eu diria meu em inglês? My. Aquela frase bem famosa, my name is, não é isso? Então esse my é um adjetivo possessivo porque está pertinho de um substantivo e está dando essa ideia de posse. Vamos ver mais um? Rosemita, em determinada situação do texto, é she, é ela. Como é que eu digo a mãe dela? Her mother, her mother. Muito bem. Então vamos seguir para o nosso próximo momento. Hoje eu gostaria de fazer um checklist do nosso capítulo 2. O capítulo 2, pessoal, foi um capítulo bem extenso, porque ele exigiu muito da gente, vocabulário, gramática, tá certo? Mas nós conseguimos encerrar esse capítulo. Então, trabalhamos English Class, aula de inglês, tudo que pode estar envolvendo a aula de inglês, vocabulário, como pedir algo emprestado em inglês, não foi isso? Então, trabalhamos School Supplies, que são os objetos escolares, Dictionary, Book, Pen, essas palavrinhas bem comuns da nossa rotina. Gramática em Grammar, trabalhamos o modo imperativo, que mais? O plural dos nomes e os adjetivos possessivos. No Speaking, aprendemos a falar, a pedir algo emprestado em inglês. Vocês estão lembrados como é que funciona? Vamos relembrar? Can I use your pen? Can I use your pen? Eu posso usar a sua caneta? Yes, of course. No, I don't have one. Se você quer falar sim, yes, of course, sure. Se você gostaria de falar não tenho caneta. No, I don't have one. Você pode falar assim em inglês, tá bom? Então vamos seguir. O capítulo novo, pessoal, é um capítulo muito legal, muito interessante. Important people in my life. Pessoas importantes da minha vida, que é a sua family, a sua família. Essa palavra em inglês, ela é muito parecida com o português, não é isso? Ainda bem que existem as cognatas dessa língua, tá, pessoal? Porque a gente faz sempre referência com o português. Então, o vocabulário de hoje é family members, os membros da família. A família, pessoal, que é onde a sua história começa, não é isso? Eu coloquei essa palavra em inglês home, que tem a ver com lar, tem a ver com family. Já vou aprendendo essa palavra aí. Os objetivos da nossa aula de hoje, vocês vão analisar algumas configurações familiares e vão comparar com a sua família, vão reconhecer membros de uma família e apresentações de pessoas em inglês, tá certo? Então, no nosso warm-up de hoje, nosso aquecimento, eu trouxe my family, a minha família, tá? Na verdade, pessoal, a minha família é bem maior do que esse daí, mas eu coloquei aqui os principais, digamos assim, tá bom? Então, eu vou apresentar my family para vocês. First, we have here my brother, Paulo Lister. Okay. And here, my father, Paulo José. Next, we have here my another brother, Bruno Leandro. Então, pessoal, eu tenho quantos irmãos? 2 brothers. Aqui, pessoal, sou eu. It's me, your teacher, Paula Fabrícia. And here, my sister, Ana Clara. And next, my mother, Nonata. Claro que a minha família é bem maior. Aqui eu coloquei o início da nossa história sobre o vocabulário família. Nesse momento, era o momento do meu aniversário e nós estávamos na minha home, na minha casa, no meu lar, ok? Então, brother, father, brother,
sister and mother. Esse vocabulário é o principal que vocês têm que saber para poder dominar os outros, como tia, tio, vô e vó e outros mais. Vamos seguir? Gostaram de conhecer a minha família? Mas antes, deixa eu perguntar, como é a família de vocês? É formado pela sua mother? Pelo seu father? Você tem quantos irmãos? 4 brothers. Irmão homem, brother. Irmã mulher, sister. Professora, por que a senhora está destacando? Porque muita gente erra. Pensa que irmão é tanto homem como mulher. Irmão homem é brother, certinho? Irmã, sister. Ah, professora, pois eu tenho um irmão e uma irmã. Então você, ó, you have one brother and one sister, certinho? Então vamos seguir. Na page 56, na página 56 do livro de vocês, capítulo 3, nós vamos encontrar várias configurações familiares. A família, pessoal, como eu já falei, ela é onde a sua história inicia. Fazem parte da sua história, do início, do começo, de tudo, não é? E são pessoas importantíssimas na nossa vida. Então, existem várias formas de família, tá bom? Aqui, vamos analisar a primeira. Nós temos uma mother, a Solami, e ela tem 2 filhos. Como é filhos em inglês, hein, pessoal? Tá aqui, ó, sons. Professora, aqui é uma família? É sim, formada pela Solami e os 2 filhos pequenos dela. Observem aqui que é no Brasil essa foto, ó, em Amazonas, Brasil. Na segunda configuração familiar, nós temos o pai, father, a mother e o filho, son, que é o filho em inglês é son. Aqui é outra configuração de família possível, mas é lá na Poland, na Polônia. Mas é bem comum também aqui no Brasil, não é isso? Então, assim, as configurações familiares, elas existem de várias formas e em vários países do mundo elas vão se apresentando. Olha essa outra configuração familiar. A grandmother e o seu grandson, a avó e o seu neto. Quantas avós cuidam dos seus netos? É família, professora? É, pessoal, família sim, tá bom? Vamos voltar aqui a My Family. Hoje, agora, neste momento, eu gostaria de juntar os conteúdos, os adjetivos possessivos que aprendemos em inglês com family members, com vocabulário de família, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apresentar o nome dessas pessoas. O Paulo, que é o meu irmão, é ele, é he. Então, como é que eu vou falar o nome dele? His. A Clara, que é a minha irmã, é she. Como é que eu falaria o nome dela? Essa palavrinha dela em inglês? Adjetivo possessivo, her, e por aí vai, tá bom? Então, vamos separar aqui, meus brothers, meus irmãos. His name is Paulo Lister. His name is Paulo Lister. O nome dele. Observem aqui o adjetivo possessivo acompanhando a palavra nome e dando a ideia de posse. Existe uma relação de posse do nome Paulo com a palavra name, certinho? Meu outro irmão, his name is Bruno Leandro, o nome dele. Então, todas as vezes, não esqueçam, pessoal, porque se eu quero falar dele em inglês é his. A minha mãe, my mother, já é ela, é she. Como é que eu digo o nome dela? Her. Her. Muitas pessoas têm dificuldade de falar essa palavra, mas ela não é difícil não, ó. Her. Her name is Nonata. A minha irmã também é ela, é she. Mas como é que eu falaria o nome dela em inglês? Her again. Her name is Ana Clara. Já o meu pai é ele. His name is Paulo José. Então, todas as vezes que você pode pegar aí a sua família e começar a apresentar ela para mim. Que tal? Coloque seu irmão do seu lado, a sua mãe do outro. Apresente eles em inglês. Tá bom, professora, eu vou tentar. O nome dela, digamos que é Maria. Her name is Maria. E o nome do seu irmão, digamos que seja Bruno também. His name is Bruno. Você já começou aí a apresentar a sua família em inglês. Em inglês, muito bem. Então, vamos continuar. Eu voltei a essas 3 imagens de novo, pessoal, porque eu gostaria de apresentar para vocês outras palavras que têm a ver com família. Essa palavra son, que no caso aqui está no plural, não é? Son, são filhos, tá bom? Filhos homens. Então, son significa filho. E grandmother e grandson também são palavras que eu não coloquei na minha família. Então, grandmother seria a grande mãe, que é a sua avó.
pessoas importantes também na nossa história. Então, grandmother, grandmother. E o grandson é o neto, tá bom? Então, son sozinho é filho. Olha os filhos da Solange aqui, ó, her sons. E neto é grandson, tá bom? Então, vamos lá observar bem detalhadamente essas palavras em inglês. Professora, se son é filho, como é que seria filha? Olha só essa palavra, pessoal, em vermelho. Você olha para ela, dá um medo, né? Mas é facinho de falar. Daughter, daughter. Então, filho, son. Filha, daughter. Eu quero falar, gente, eu tenho um filho e uma filha. I have one son and one daughter, tá bom? Se eu quero falar que eu tenho filhos no plural, eu vou usar children, que é uma palavra que a gente já encontrou aqui lá no plural dos nomes, plural irregular dos nomes, tá bom? Grandmother é a avó. Inclusive, eu não tenho mais meus avós aqui, a minha avó já faleceu. My grandmother, minha avó. E o meu avô, grandfather. Observe que dentro dessa palavra tem a palavra mãe, é só vocês correlacionarem. Professora, mas eu quero falar assim, meus avós, eu amo meus avós, tanto um como o outro. My grandparents. I love my grandparents. Eu amo os meus avós. Que essa palavra em azul, ela tanto está relacionada tanto ao avô como à avó, certinho? E os netos, né, pessoal? Vamos falar dos netos. Grandson é neto e granddaughter é neta. E os netos em geral, o nome em si, grandchildren, tá bom? Então, aumentem o vocabulário de vocês, observem essas palavras no seu dia a dia. Chame sua avó hoje de grandmother. Você aprendeu a palavra em inglês. Grandmother, a senhora é minha grandmother, minha grande mãe, digamos assim, não é? Então, vamos seguir. Existem outras palavras para mãe em inglês. Como a gente fala em português, mãe, mãezinha, mamãe, também existem em inglês, correspondentes em inglês. Mãe é mother, mas a gente olha muito em filmes, não é? A palavra mom, que é um jeito mais, digamos assim, afetuoso de falar mãe em inglês, tá bom? Então, my mom, nonata, or my mother, nonata. Posso falar tanto um como o outro. Para father também tem um nomezinho mais, digamos assim, informal, que é dad. Dad é muito comum nos filmes. Então, o meu pai é o Paulo. My father is Paulo. Ou posso falar my dad is Paulo. Tanto faz. Cuidado com essa palavra parents. Pessoal, ela é uma palavra muito parecida com o português. A professora, parents é parentes. Não é. Parents é seus pais, a sua mãe e seu pai, tá bom? Então, existem palavras no inglês que parecem com o português, na tradução dá certinho, mas existem outras que não. Então, quando eu falo my parents, são os meus pais, não são os meus parentes, tá bom? Então, por exemplo, Nonata and Paulo José are my parents. A Nonata e o Paulo são meus pais, certinho? Cuidado. Parentes em inglês é relatives. Professor, e twin? Eu já vi essa palavra por aí. Twin é irmão, no caso, se for gêmeo, tanto irmã como irmão, tá bom? Então, vamos aqui às sentenças. Nonata and Paulo are my parents. My mother, Nonata. My father, Paulo. Nonata is my mom. Paulo is my dad. Tanto posso usar dad como father, aí vai depender de você, tá bom? Mas lembrando que mom and dad são palavras mais afetuosas, mais, digamos assim, do dia a dia, certinho? Então, pessoal, agora vamos para o nosso quiz, certinho? Vamos lá. Eu tenho aqui 3 perguntinhas para vocês, vou colocar uma imagem, vocês vão pensar e vão escolher se é A, B ou C, tá certo? Então, vamos lá. Essa imagem, pessoal, qual a palavra que se relaciona a essa imagem? Letra A, mom, letra B, dad, or letra C, sister. Qual vocês acham que combina aí, pessoal? Vamos lá? Tempinho? Resposta letra B, dad. Qual outra possibilidade? Father. Muito bem. A próxima, essas duas meninas aqui. Qual dessas 3 palavrinhas combina com elas? Tem a ver com family members. Uncle, grandma or sister. Letra A, letra B ou letra C? O que vocês acham? Professora, grandma, não tá faltando nada não? Não, é como se fosse uma abreviação de grandmother, tá certo?
E uncle, eu não ensinei essa palavra hoje, mas tem a ver com family members. Qual a resposta correta? Letra C, sister. Uncle, pessoal, é tio em inglês. Uncle. Vamos para mais uma para encerrar? Essa família inteira aqui, pessoal. Qual a palavra da letra E, letra B, letra C dá certinho para ela? Sister, letra C. Grandma, que é a mesma coisa que grandmother. Mom and dad. Qual seria a opção correta? Letra A. Mom and dad. Outra possibilidade, mother and father. Então, pessoal, vamos para mais algumas palavrinhas aqui do nosso quiz para a gente compreender melhor? Essa daqui, qual palavra dessas três combina com essa imagem? Grandma, sister or dad? Qual vocês marcariam para acertar corretamente aí no nosso quiz? Letra B, sister? Não, pessoal. Letra A, grandmother, que aí no caso está abreviado grandma, que significa avó. Muito bem. Vamos para mais uma? Próxima. Vamos lá. Ops. Aqui. Essas duas crianças, hein? É family member. Letra A, out. Letra B, dad. Or letra C, brother. Qual dessas três tem relação com essa imagem? Qual vocês acham que é correta? Letra C, brother. Mas antes, pessoal, essa palavra aqui, out, é tia, tá? Então, ó, já aprendeu mais duas palavras agora. Uncle and out. Próxima e última. Aqui tem uma família bem grande. Qual dessas palavras aqui combina com essa família inteira? O que vocês acham? Mom ou mother, dá no mesmo. Letra B, uncle, que é o tio. Or letra C, grandparents. Grandparents. Os grandparents é a sua grandmother com o seu grandfather. Vocês estão lembrando que palavra é essa? Então, qual seria a resposta correta? Grandparents, os avós. Muito bem. Então, eu espero que vocês tenham aprendido nosso Family Members. Eu aguardo você na nossa próxima aula. Tudo bem? See you! Bom dia, meus caros alunos e caras alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, hoje é a nossa aula de número 13, pensada e planejada para você, meu aluno do sexto ano. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade aos estudos mais físicos sobre a nossa crosta terrestre. E, de forma bem específica, vamos estudar a hidrosfera, vamos conhecer esse conceito e a distribuição das águas oceânicas, como também dos continentes em todo o nosso globo terrestre. Então, é um momento bem oportuno para a gente se aprofundar bem mais nesse conteúdo de hoje. Aqueles alunos que estão em posse do livro didático, inclusive, já podem até trazer, que ele vai até agregar bem mais a nossa aula, que justamente a gente vai conhecer, além da hidrosfera, outras esferas existentes no nosso planeta, bem como a bonequinha está mostrando aí no slide. Vamos perceber também o conceito de hidrosfera e o que ele agrupa, o que compõe essa hidrosfera. E reconheceremos também alguns recursos hídricos. Saberemos o seu conceito, a sua importância e, principalmente, os impactos que eles causam no dia a dia. Impactos estes que podem ser positivos, como também negativos no cotidiano dos seres humanos, bem como a construção do seu espaço geográfico. Então, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre esse assunto? Olha só, a gente vai começar conceituando as esferas da Terra. Percebam aí nessa ilustração que vocês também vão conferir e encontrar uma bem similar no livro de vocês. Aqui a gente tem 4 esferas existentes no nosso planeta. Temos aqui a atmosfera, a biosfera, a litosfera e a hidrosfera, que é o nosso foco da aula de hoje.
A gente vai conhecer agora como foi que cada uma dessas, esferas se formou e por que cada uma delas é vitalícia, é essencial para a vida do ser humano aqui no nosso planeta. Olha só. Há cerca, gente, de 4,6 bilhões de anos, quando a Terra era uma imensa massa incandescente, predominava o magma, aquele material lá dos vulcões. Antes, nesse tempo, a Terra era basicamente só isso. O que a gente entende de Terra hoje é completamente diferente do que era o nosso planeta nessa época aí. Com o passar do tempo, o nosso planeta esfriou. Isso mesmo, aquela larva lá, ela congelou, esfriou e os minerais se solidificaram. O que é isso, professora? Se tornaram sólidos. E foi justamente aí que essa primeira camada que nós vamos ver aqui, que eu estou mostrando para vocês, a litosfera, ela foi formada. Nesse processo de resfriamento dos minerais, gases e vapores foram liberados. Então, nessa liberação foi formada a atmosfera, que é essa segunda camada que eu estou evidenciando aqui para vocês. Após um longo período de repetição, surgiram os antigos oceanos e a chamada hidrosfera, que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma esfera de água formada por toda a água existente no nosso planeta, viu? Independente de ser doce ou salgada, todo esse conjunto de água vai formar a nossa hidrosfera, que, como vocês bem sabem, é essencial para o desenvolvimento da vida aqui no nosso planeta. Nesses primeiros oceanos, foram surgindo os seres vivos, muito simples, Aos poucos, esses seres humanos, deram origem a outras formas de vida nas águas e chegaram finalmente à Terra, que é a litosfera, que há milhares de anos vem se diversificando. O conjunto dessas formas de vida deu origem a finalmente a biosfera, por isso que ela está aqui, bem evidenciada na nossa imagem, que abrange as porções onde se encontram os seres vivos da hidrosfera, da litosfera e da atmosfera. Então percebam, pessoal, de forma bem sucinta a formação de cada uma dessas esferas que existe no nosso planeta e como que elas se formaram e principalmente como que cada uma é importante para a gente compreender e até viver no nosso planeta como ele é hoje. Então, como eu coloquei lá no início, a gente na aula de hoje vai estudar alguns detalhes sobre a hidrosfera. Primeira coisa é o termo, O nome hidrosfera, ela é uma palavra de origem grega, que hidro significa água e esfera, própria esfera, É composta pela água nos seus 3 estados físicos, que são eles o líquido, que a gente vai encontrar nos oceanos, rios, lagos, lagoas, lençóis de água subterrâneo. Ela também vai ser encontrada no estado sólido, como é o caso das geleiras, principalmente lá nas regiões polares, e gasoso, que é a água que tem na nossa atmosfera. A superfície, gente, da Terra é de aproximadamente 511 milhões de quilômetros quadrados. Percebam aí, que é uma área imensa, a gente está falando de uma área planetária. Desse total, de toda essa área, cerca de 71% são cobertos de água. Isso mesmo. O restante, esses outros 29%, corresponde às terras que estão acima do nível do mar, que também são chamadas de terras emersas, ou como a gente chama dentro da geografia, continentes. São os nossos continentes, que é onde o homem estabelece morada, modifica, constrói e reconstrói o espaço geográfico. Quanto às áreas dos oceanos, é difícil e até mesmo impossível a gente fixar com certa exatidão. Mas por que, professora? Já que elas estão sempre conectadas. Não sei se vocês já prestaram atenção. Na verdade, gente, há apenas um único oceano.
Entretanto, historicamente, né, a gente sempre considera a existência de 4 principais, que são os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico e Glacial, certinho? Dando continuidade, a gente vai perceber que no hemisfério norte, né, quando a gente teve aula lá no nosso começo do ano, o hemisfério norte são todas aquelas terras acima da linha do Equador. O que a gente teve lá no hemisfério norte? As migrações, os contatos culturais e a dominação territorial de alguns povos sobre outros foram facilitados pela proximidade das terras emersas e principalmente pela presença do mar Mediterrâneo, que foi navegado, né, desde lá a antiguidade. Já os povos que viviam nas terras do hemisfério sul, ou seja, aquelas terras que estão abaixo da linha do Equador, elas levaram bem mais tempo para entrar em contato com outros continentes. Esse contato, gente, ele só foi possível com o aperfeiçoamento das embarcações, os grandes navios, né, as naus, como a gente chama dentro da história, e alguns instrumentos de navegação, como a própria bússola, né, que é um dos principais e mais antigos. Esses aperfeiçoamentos e esses instrumentos de navegação possibilitaram a incorporação das terras do hemisfério sul no horizonte geográfico. Então a gente consegue perceber uma uniformidade, né, uma sincronia atualmente entre as terras do hemisfério norte e as terras do hemisfério sul. Para eu tentar, né, demonstrar isso para vocês, eu trouxe aqui essa imagem. Percebam que toda essa área que está de azul, ó, ela vai representar os oceanos, né? Aqueles 4 principais que eu trouxe para vocês. O Oceano Índico, lembrando, gente, que aqui está uma representação em forma de planisfério, que é o melhor, o nosso recurso, mas a gente tem bem aqui a representação do nosso globo. Então, a gente vai ter o Oceano Pacífico, bem aqui nessa área que eu estou destacando, o Oceano Atlântico, mais aqui o Oceano Índico e aqui nessa parte Oceano Glacial, que se divide em Ártico e Antártico, nessa parte aqui mais próxima ao continente Antártico. Percebam, não há uma divisão territorial, né, de terreno, continente, que separa um oceano do outro. Percebam bem aqui, ó, se eu for por aqui, a gente tem as águas do Pacífico e do Oceano Atlântico bem próximas. Aqui também, ó, se eu fizer essa volta entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, há também esse encontro, certo? Então, quando o autor do livro quis dizer que só há um único oceano, é que as águas, elas são todas uma única só. O que a gente tem são essas extensões territoriais, né, os continentes, que fazem essa devida divisão geográfica que a gente vem aprendendo conforme, né, o homem está evoluindo. Certinho até aí? E aí vocês podem estar se perguntando, mas se professora, se mais de 70% do nosso planeta é composto por água, a gente deve se preocupar, né, com a falta de água? Sim, a gente deve se preocupar sim. Sabe por quê? Principalmente com a questão da água doce, que é o que a gente vai ver bem aqui. Olha só. A água doce, pessoal, que é aquela a gente fala doce, mas na verdade é aquela própria para o consumo do ser humano. É aquela que contém menos de 1000 miligramas por litro de sólidos dissolvidos. Em outras palavras, é a água que não possui uma grande concentração de sais dissolvidos como as águas oceânicas. E aí é que eu vou chamar a atenção de vocês. De todas essas águas que a gente está comentando na aula de hoje, apenas 2,8% do total de água da Terra é doce. Isso mesmo, de todo aquele montante, somente 2,8% daquela terra é doce. E olha onde é que a gente vai encontrar: em rios, lagos, águas subterrâneas e até as geleiras. E a outra porcentagem, 97,2%, é água salgada, que a gente vai encontrar em oceanos e mares. Percebam, tanto a água salgada
como a água doce participam do ciclo da água, que inclusive a gente teve até uma aula sobre isso, está com 2 semanas, que possuem importância fundamental para a vida do planeta. Do total de água doce do mundo, a maior quantidade é formada pelas águas da superfície, por volta ali de 77,78%. E o que isso significa, né? Que estão na superfície da Terra, em rios, lagos, geleiras e mantos de gelo, geleiras continentais contínuas que cobrem toda a Antártida e a Groenlândia, né? Então, ó, todo esse território aqui antártico, a grande geleira, que pode se derreter, gelo derrete, e aí o cuidado com o aquecimento da Terra. Se tem esse aquecimento do nosso planeta, a gente vai ter um aumento do nível da água do mar. E aí essas cidades litorâneas, né, que são essas cidades aqui, por onde eu estou passando aqui o meu cursor, correm um risco de sumir, né, a água do mar, tomar de conta, como a gente fala, e invadir. E olha só, gente, Parnaíba é uma cidade litorânea. Então isso acabaria, né, acarretando problemas até mesmo aqui para nossa cidade. Numa forma de ilustrar, lá no livro didático de vocês tem essa representação aqui, ó. Aqui toda a água existente do nosso planeta, só essa pequena fatia aqui de um azul mais escuro, ela é a água própria para o consumo humano, a água doce. E toda essa maior parte aqui para a água salgada, né? Então aí no livro didático de vocês podem conferir com maior detalhes, né, esses dados que eu estou trazendo para vocês. E aí, se água é uma coisa tão escassa, a gente vai conversar agora sobre os recursos hídricos. E o que ele tem a ver, qual é a relação que ele tem com o clima? Prestem só atenção. Os recursos hídricos, eles correspondem às águas superficiais e subterrâneas disponíveis em uma região ou em uma bacia hidrográfica, que podem ser obtidas para uso nas atividades humanas. De acordo com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, essas águas correspondem, pessoal, a menos de 1%. Isso mesmo, gente, nós tínhamos toda aquela dimensão e agora nós estamos em apenas com 1% do total de águas existentes no nosso planeta. Existe, gente, uma estreita relação, uma proximidade entre os recursos hídricos e os vários fenômenos que ocorrem em nosso planeta, sobretudo aquele, gente, associado ao clima, como a precipitação, né, que como a gente conhece a chuva, mas essa precipitação ela também pode acontecer em forma de granizo ou neve, e a temperatura, que está diretamente relacionada com a radiação solar. Existem, né, vários fatores que exercem uma grande influência na distribuição dos recursos hídricos e por esses motivos eles são estudos da hidrologia. Vocês já conheciam esse termo? Tem aí o significado no nosso livro didático, né? Que é um estudo preciso, né, de toda a hidrosfera, como também de todos os tipos de água, doce, salgada, que a compõem. E agora, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho, né, da relação existente entre o ser humano e todo o ambiente que compõe, não apenas a hidrosfera, mas como a gente já sabe, né, uma coisa está ali atrelada a outra coisa. Então, algum problema na hidrosfera, com certeza, vários segmentos sentirão uma certa dificuldade. E sobre isso, o nosso livro didático, ele traz essa imagem bem aqui, né, que tem como título a interdependência entre os elementos naturais e o ser humano. Bem no meio dessa mandala, posso dizer assim, nós temos o ser humano. E como que o ser humano está relacionado ao solo, a parte da hidrosfera, né, rios, oceanos, lagos, ao clima, às diferentes formas de relevo, aos outros animais, à própria vegetação de um lugar e, é claro, à estrutura geológica daquele determinado local. Prestem atenção no seguinte, a natureza, ela vai apresentar um certo equilíbrio entre os seus elementos, né? Então tá aqui em forma de mandala, mas todos os elementos dependem uns dos outros. E quando, gente, esse equilíbrio ele é rompido,
acontece alguma coisa, alguma devastação, algum terremoto, alguma destruição de relevo, alguma poluição de solo, olha o que acontece. A estrutura geológica, o relevo, o solo, os rios, a água subterrânea, o clima, a vegetação, os oceanos, os animais, inclusive o ser humano, eles interagem entre si. Essa interação, ela forma uma rede de relações interdependentes. Então, se ocorre alguma mudança em um desses elementos, não precisa ser todos não, somente um, olha o que acontece, todo o conjunto é alterado. Então, para evitar consequências prejudiciais das ações humanas, a necessidade de esclarecer a população por meio de programas educativos. Por isso que a gente sempre tem acesso, e é bom que a gente tenha acesso à informação. Pois muitas vezes o ser humano, gente, age de modo inadequado. Vocês lembram quando a gente estava estudando vegetação? Que quando a gente ia lá estudar a ação humana, sempre o homem, né, estava lá usufruindo da natureza, mas usufruindo de forma exagerada. E quando há um uso exagerado dos recursos naturais como um todo, infelizmente o próprio ser humano acaba pagando por aquilo ali. Como muitas vezes esse ser humano ele age de forma inadequada sobre o meio geográfico, por desconhecer os resultados, né, os ambientais, o que a gente percebe? Há algo bem agravante. As consequências, gente, vêm. E é justamente isso que a gente vai conversar nesse próximo slide. O que a gente percebe, ó? Vejam aqui essa imagem, né? Não sei se lembrando um pouco das aulas da professora Bruna de biologia, a gente tem aqui a representação do pulmão, que é justamente um dos principais órgãos da nossa respiração. E aí, se a gente não tem um cuidado da extração da madeira, derrubada de árvores, né? Se a gente tem um desmatamento muito forte, olha aí a representação do pulmão. A gente tem dificuldades até mesmo para respirar. Inclusive, são consequências do desmatamento, essa destruição da biodiversidade, o genocídio e o etnocídio de nações indígenas, erosão, empobrecimento do solo. O solo, gente, fica ralo, fica pobre. Então, aquilo que é plantado não vai ser colhido. E uma vez que a gente não tem a colheita, a fome, os preços dos alimentos ficam altos. Aquelas pessoas que não têm uma condição financeira o suficiente têm dificuldades e uma série de problemas são acarretados. Enchentes, assoreamento dos rios, diminuição dos índices pluviométricos, ou seja, a chuva que as pessoas são acostumadas com determinada forma, elas caem, elevação das temperaturas, desertificação e a proliferação de pragas e doenças. Então, gente, como vocês percebem, né? Qualquer desajuste, qualquer desequilíbrio no ambiente, as consequências vêm e os mais prejudicados são os próprios seres humanos. E depois de tanta informação que a gente teve na aula de hoje, a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês com a nossa aula. Não esqueçam de fazer as atividades que os professores indicam, como também as leituras desses conteúdos. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima!